Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui para estar falando sobre a Bacia do São Francisco, discutindo essa questão de disponibilidade de água em um período e em tempo de mudança climática. A situação tem se agravado e é importante para nós abrirmos esse debate para encontrarmos uma maneira de vencer essa situação. Justificar a ausência do nosso presidente Anivaldo Miranda, que foi convidado pelo Fórum Internacional das Águas para participar de um congresso no Vietnã sobre rios transfronteiriços, né? Bom, nós estamos com um probleminha ali de lançamento de imagem ali, a gente tem uma colocação a ser feita, mas vamos adiantando. O Comitê da Bacia é um ente formado por 60 representantes do Estado, 60 representantes do poder público, aí, incluindo o poder federal, estadual e os municipais, dos usuários, né, da indústria, representantes do setor de mineração, navegação, pescadores, agropecuária, turismo e representantes da sociedade organizada, né? Ele possui uma divisão, vamos dizer, territorial. Nós temos 4 câmaras consultivas regionais, compostas de membros dos comitês de bacias afluentes do São Francisco. Então, nós temos uma Câmara no Baixo, uma Câmara no Submédio, uma Câmara no Médio, uma Câmara no Alto São Francisco, que são fóruns de discussão das questões de recursos hídricos da Bacia do São Francisco e que fazem um encaminhamento da temática e busca soluções para as questões do São Francisco. Nós temos trabalhado bastante nesse processo, utilizando os recursos da cobrança pelo uso da água para implementar os projetos hidroambientais, que são projetos destinados às cabeceiras dos rios, de proteção das cabeceiras dos rios. Hoje nós estamos aí com 32 projetos espalhados por toda a bacia. Estamos preparando agora a revisão do plano decenal para que a gente possa dar diretrizes e objetivos para a ação do Comitê da Bacia. Temos trabalhado o Pacto das Águas, que é a tentativa de identificar os órgãos que têm recursos aplicados da bacia e fazer uma coordenação de aplicação e uma coordenação de que os objetivos dos órgãos sejam os mesmos objetivos que o plano decenal determinar. Então, essa é a função do comitê dentro da Bacia do São Francisco. Temos uma visão crítica, às vezes o nosso comportamento incomoda, porque a nossa visão é de proteção do Rio São Francisco. Só para adiantar, no dia 3 de junho, nós vamos fazer um dia de defesa do São Francisco. A gente pretende que em toda a bacia tenhamos manifestação, não de denúncia, mas de defesa, de chamar a atenção de todos para que o São Francisco precisa ter uma atenção especial nesse processo. Bom, dito isso, quais são as nossas questões? As questões que o comitê tem levantado muito. É que essa prática da vazão mínima, chamada reduções emergenciais, deixaram de ser reduções emergenciais. Elas estão recorrentes. Elas estão se repetindo, como o Mozart colocou aqui, o Dr. Mozart, desde maio de 2013, desde janeiro de 2013, nós estamos conversando nisso. E o que nós estamos pretendendo não é que elas tenham essa denominação de reduções emergenciais. O que nós estamos querendo é o seguinte, é um programa, uma coisa que seja previsível, que todos os usuários tenham aquilo como referência e possa se programar para atender a uma nova situação de vazão, né? Então, hoje, como acontece? A redução da vazão, ela tem muito mais uma condicionante de segurança de geração de energia. Quer dizer, os demais usos,
eles não têm a qualificação de importância para estar participando desse processo de redução de vazão mínima, né? Porque ela está baseada nessa segurança energética. Com o recrudescimento dessa seca, né, antes que era um problema exclusivo do Baixo São Francisco, ele agora está chegando ao Alto São Francisco, né? Chegou agora em Três Marias. Quer dizer, a represa de Três Marias está com um indicativo de redução da vazão de 350 metros cúbicos atuais para 200 metros cúbicos por segundo, quando a vazão normal é 500 metros cúbicos por segundo. Então, a gente vê que a crise está se agravando, né? E, veja bem, um problema que a gente tem é que as solicitações de redução, elas são feitas num curto prazo, em geral no último mês, no último dia da necessidade, e a aplicação dela é praticamente imediata. Quando ela é praticamente imediata, não tem o tempo suficiente para que os demais usuários se adaptem a essa questão. Então, é do tipo assim, dia 31, pediu para prorrogar para o próximo mês e entra-se na prática no dia 1º. Ora, como é que uma prefeitura que tem um sistema de bombeamento calcado no nível de água do rio tem condições de, em 24 anos, modificar esse sistema de captação para atender à nova situação? Então, e um outro ponto também que nos tem preocupado sobremaneira é que não se tem feito ainda e estudado a fundo são os impactos dessas reduções, os impactos para o meio ambiente. Como é que está a situação da biótica do rio, do meio ambiente como um todo, de erosão, e também as questões de impacto social e econômico? Nós não temos isso, né? Os estudos que são apresentados, eles têm, sim, condicionantes. A gente percebe que a ANA aplica as condicionantes. Então, são basicamente comunicação à sociedade, né? E a comunicação à sociedade tem sido feita por rádio, por e-mail, não é uma comunicação massiva em que toda a bacia possa estar interpretando essa necessidade. Tem também a questão dos estudos da excepcionalidade da navegação, e isso tem sido atendido. Tem os relatórios de acompanhamento, como o doutor Mozart colocou aqui, que tem sido feito. Exige algumas medidas mitigatórias, né, mitigadoras, mas não existe essa exigência dos estudos do impacto. Como é que nós estamos? Qual é o impacto efetivo nesse último ano dessas reduções emergenciais que a gente pode estar trabalhando, né? Então, a metodologia até então programada, ela não tinha uma transparência para o comitê, quer dizer, o comitê não compreendia, não entendia como é que se estabelecia essa necessidade. Por ação do nosso presidente e pela solicitação da plenária, o comitê, então, buscou fazer com que esses órgãos, o ONS, a ANEEL, o IBAMA, a CHESF, se encontrasse regularmente, a partir do início, como diz o outro, quando ela começou a ficar recorrente, fazer reuniões periódicas para se debater e discutir, porque o nosso interesse não é formar opinião contra, o nosso interesse é formar opinião para a solução do problema. Então, começamos a fazer reuniões periódicas, e nós estamos na sexta-feira nós vamos fazer a 5ª reunião periódica, e nessa 5ª reunião a gente vai discutir uma metodologia apresentada pela ONS, né, que cria uma possibilidade de essa comunicação ser antecipada em 60 dias. É bom, a gente ainda não sabe se ela realmente vai ser adequada ou se é suficiente para que os demais usuários se preparem para receber a redução da vazão, né? Mas ela ainda continua, a gente percebeu lá ainda, com o viés da segurança energética. Ela está ainda com o viés da segurança energética, né? E não traz embutida nela as questões de variabilidade causada pelas mudanças do clima, né? Então,
a gente está com esse pensamento e essa ideia de discussão lá, para que a gente possa realmente encontrar um modus operandi que seja sistemático e sistêmico, e não considerado reduções emergenciais, porque nós temos uma série histórica de cheias e vazios, temos uma série histórica de que, de tempos em tempos, isso aí fica recrudescido. Então, nós temos condições de estar fazendo isso. Eu acredito que a CHESF deva ter acompanhamento disso lá de quase 100 anos. Né? A gente pode estar fazendo esse trabalho lá dentro. Né? O comitê, então, diante dessa situação, criou um grupo de trabalho composto por acadêmicos das diversas universidades existentes do território do São Francisco, né, da área da Bacia do São Francisco, e fez um levantamento exatamente do que poderia estar acontecendo, né, do que poderia estar acontecendo no Rio. Então, vou passar algumas fotos. Essa aí, de Belo Monte, aquele primeiro onde? Aqui. Esse primeiro aqui era a captação inicial, né, há muito tempo atrás. Esse aqui passou a ser a segunda captação a partir do momento em que o rio teve redução de vazão, e agora é um novo sistema, ele é flutuante para poder estar caminhando para aquela posição superior lá dentro. Né? Aqui é o município de Pão de Açúcar, né, que o Dr. Mozart colocou como sendo um exemplo de recuperação que a CHESF trabalhou. A informação que a gente tem num relatório é que ele está minimamente atendendo às necessidades. Então, veja bem, essa situação aqui hoje, com a redução de Três Marias, vai impactar o município de Pirapora, que está imediatamente a jusante da barragem, quer dizer, ele vai ser o primeiro a sofrer, porque naquele trecho entre a barragem e até o município de Pirapora, a gente não tem afluência significativa que possa estar mantendo um nível de rio suficiente para o sistema de bombeamento de hoje da cidade de Pirapora. Né? Aqui é também um exemplo do perímetro irrigado de Propriá. Aqui também Codevasf e CHESF fizeram uma dragagem para que a água do rio conseguisse chegar até o sistema de bombeamento do perímetro irrigado de Propriá. Aqui é uma demonstração do assoreamento, isso aqui está bem próximo da foz do Rio São Francisco. Você veja que está à altura da cintura do indivíduo, no meio do rio praticamente. Né? Aqui, mostrando ali a situação da marca anterior, a marca efetiva, e o tanto que desceu do rio. Né? Aqui, outro de Traipu, testemunho dessa regularização do rio também. Né? Outro aspecto do assoreamento do rio e a dificuldade que nós temos de navegação. O doutor Mozart já levantou aqui essa hipótese, 1.300 metros cúbicos por segundo não está sendo suficiente para a navegação. Né? Imagina 1.100, né? Então, esses levantamentos. Agora, o que nos tem preocupado, e por isso que nós temos pedido uma sistemática que seja, que dê tranquilidade para os demais usuários, são os novos projetos previstos para o Rio. Então, veja bem, nós estamos discutindo aqui hoje deficiência hídrica, redução da vazão do rio, mas a gente tem, no dia 9, 10 e 11, uma reunião em Salvador sobre o corredor modal do Rio São Francisco. Quer dizer, um corredor modal que traz como objetivo a utilização da navegação no Rio São Francisco. Ora, se nós já conversamos aqui que 1.300 metros cúbicos não tem sido suficiente para a navegação existente hoje, quiçá para o futuro próximo. Então, quer dizer, não está existindo uma interligação, uma correlação de outras áreas de governo com a questão dos recursos hídricos? Um outro ponto importante que nós estamos vendo lá agora é o início da operação do projeto de integração do São Francisco. Ora, a tomada d'água está abaixo da represa de Sobradinho. Então, se Sobradinho está tendo dificuldades em soltar 1.100 metros cúbicos, como é que nós vamos abastecer de água o projeto de integração do São Francisco? E está se falando também no Canal Oeste, que vai levar água lá para o Piauí.
e a expansão dos perímetros irrigados. Quer dizer, essa é uma preocupação nossa. Quer dizer, como é que estão as demais áreas do governo com relação aos recursos hídricos da Bacia do São Francisco? E por azar nosso, nós estávamos vendo esses dias, fazendo o levantamento todo aí, a falta d'água está exatamente na bacia, não é? Os outros estão chovendo bem. Só mais um minuto. O que nós podemos fazer? Veja bem, o que nós podemos fazer? O que nós estamos pensando ali dentro é o seguinte, é cumprir o disposto da 9433. A gestão dos recursos hídricos deve ser sempre nos seus fundamentos. Dentre outros, nós destacamos esses que estão diretamente ligados a esses problemas, né? Que é a gestão dos recursos hídricos deve proporcionar o uso múltiplo das águas. Nós não somos contra a energia elétrica, não. Nós não queremos sobremaneira a energia elétrica, né? E mesmo porque o doutor Mozart levantou aqui, a gente tem outras formas de energia. Tem a forma eólica, tem a forma fotovoltaica, que eu acho que a gente deveria estar começando a fazer investimento, porque se é energia, o Nordeste brasileiro é um grande fornecedor de energia eólica e fotovoltaica, com certeza. Nós temos que trabalhar nisso, né? A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. É aqui que o comitê se insere. O comitê é uma entidade que tem dentro da sua formação todos esses poderes reunidos. Então, o comitê, e aí também a ANA tem dado uma atenção muito especial para o Comitê de São Francisco, chamando ele à discussão e à participação nesse processo. O outro é os objetivos da Lei 9433, que é a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário. Quer dizer, estão falando lá no modal, né? Nós temos que estar pensando nesse processo. É a prevenção e a defesa dos eventos ecológicos críticos de origem natural. Aqui é que é a visão de longo prazo, se estruturar para que a gente possa estar tendo um processo de defesa contra os eventos críticos da mudança do clima. E a gente percebe que essa situação que nós estamos vivendo hoje pode ser perfeitamente enquadrada nessa prevenção e nessa defesa, né? E, para terminar, dentro das diretrizes da Lei 9433, que é a adequação da gestão dos recursos e das diversidades físicas, bióticas, demográficas, é aqui que a gente está levantando aquela questão. Não tem um estudo de impacto ambiental, um estudo de impacto social, um estudo de impacto econômico, para que a gente possa estar embasando essas reduções. E, por fim, a articulação do planejamento de recursos hídricos com os setores usuários e os planejamentos regional, estadual e nacional, que é o que nós levantamos dos futuros projetos. Quer dizer, nós estamos fazendo futuro projeto, a lei está dizendo que precisa ter articulação, e parece que o negócio não está articulado, né? Então, obrigado, eram essas as palavras que a gente tinha.